Você já parou para pensar por que pessoas inteligentes com formação e esforço ainda assim enfrentam dívidas, frustrações e uma vida sem grandes conquistas, enquanto outras que largaram os estudos ou pareciam perdidas acabam prosperando e vivendo com abundância? Isso não é acaso. É a lei da atração atuando, e ela está operando na sua vida neste exato momento, independentemente de você acreditar ou não na sua existência e influência. E se eu dissesse que pensar positivamente representa menos da metade do que realmente é necessário? Hoje eu vou revelar o que ninguém fala sobre esse poder invisível e por que tantos permanecem presos no mesmo ciclo. O problema não está no mundo externo, mas no paradigma mental profundamente instalado em você, que te impede de avançar mesmo após tantas tentativas de mudança. Você não vive conforme o que deseja, mas segundo o seu paradigma, um conjunto de hábitos profundamente arraigados no seu subconsciente que controlam suas ações e determinam seus resultados. Quantas vezes você disse, desta vez será diferente, apenas para ver tudo voltar ao velho padrão semanas depois? Eu já vivi isso e compreendo perfeitamente o que você sente. Não importa o quanto você estude, deseje ou ore, se o seu paradigma permanecer o mesmo, sua vida continuará sem mudanças significativas, como um navio que não muda de rota. Tentar alterar sua realidade sem mudar o paradigma é como soprar no velame de um navio gigante sem mover o leme. Você continuará indo sempre para a mesma direção. Eu me recordo vividamente da época em que minha vida financeira era um completo caos. Eu ganhava cerca de R$20 mil por ano e devia mais de R$30 mil, sem perspectiva nem plano. Eu acreditava de verdade que aquela era minha realidade imutável. Até que um homem me entregou um livro chamado Pense e Enriqueça e me disse: se você seguir isso à risca, sua vida vai mudar. Eu estava desesperado, então obedeci, mesmo sem entender, com medo e dúvida. E foi aí que tudo começou a mudar, não fora de mim, mas primeiro dentro da minha mente. A transformação começou quando mudei meus pensamentos, alterei minhas atitudes e o mundo ao meu redor respondeu de forma completamente nova, pois reescrevi meu programa interior. Você já se sentiu preso num ciclo interminável, repetindo os mesmos erros de seus pais ou familiares? Essa voz que diz, você não é suficiente, vem do seu paradigma limitante. É esse mesmo paradigma que te faz procrastinar, que sabota seus planos, que desperta culpa por desejar crescer, empreender ou conquistar mais do que te ensinaram ser possível. Muitos dizem querer mais dinheiro, mas abrigam crenças como dinheiro é sujo, ricos são gananciosos, ou quem tem riqueza não entra no céu. Como atrair o que você acredita ser errado? Me diga, você já recebeu um aumento ou uma quantia inesperada e pouco tempo depois tudo sumiu e você voltou ao mesmo ponto de antes? Isso acontece com milhões de pessoas diariamente. O dinheiro só permanece onde é bem recebido. E o seu paradigma pode estar repelindo exatamente aquilo que você mais deseja conquistar e manter em sua vida com estabilidade. Um exemplo real. A maioria das pessoas que ganham na loteria retornam ao mesmo nível financeiro. Ou pior, em menos de 5 anos, não por azar, mas por pura programação mental. Se o paradigma não estiver preparado para lidar com prosperidade, a pessoa sabotará tudo inconscientemente, gastando mal, perdendo, doando em excesso ou mergulhando em novas dívidas. Tudo acontece porque o subconsciente não está ajustado à nova realidade. Mas veja o oposto. Oprah Winfrey nasceu em extrema pobreza, sofreu abusos e enfrentou rejeição. Mesmo assim, dentro dela existia uma centelha que dizia: você nasceu para algo maior. E ela cultivou essa ideia até criar uma nova visão de si mesma. Hoje é uma das mulheres mais influentes do planeta. E não foi sorte, foi consciência, reprogramação e uma decisão clara de transformar sua vida. Estudos científicos demonstram que aproximadamente 95% dos nossos comportamentos diários são automáticos e regidos por padrões inconscientes. Ou seja, a maior parte da sua vida está sendo conduzida sem que você esteja no controle de verdade. Mas a boa notícia é que você pode mudar isso. Não será com força de vontade, nem com frases inspiradoras e muito menos com mais esforço, e sim, reprogramando o que está armazenado em seu subconsciente.
É necessário criar uma nova imagem mental de quem você é e do que acredita merecer. E isso envolve repetição, emoção verdadeira e ação consciente. Pense por um instante. Quantas vezes você disse "eu não consigo"? "Isso não é para mim"? "Não tenho tempo"? "Sou ruim com dinheiro"? Essas frases reforçam diariamente o velho paradigma, construindo as paredes invisíveis da prisão onde você vive. E por isso é tão difícil sair dessa realidade. Imagine como seria acordar com a certeza de que você controla sua vida, que pode ganhar quanto quiser. Por exemplo, 5.000 euros, 10.000 euros, e viver onde desejar. Isso é plenamente possível, mas começa com uma única escolha: parar de aceitar o velho eu e a programação que você recebeu sem nunca ter escolhido. Se quiser começar agora, faça um exercício simples. Escreva em uma folha quem você deseja se tornar, com detalhes, sentimentos e visão, e leia em voz alta de manhã e à noite. Seu subconsciente vai resistir. Vai tentar puxá-lo de volta, mas continue. É assim que se forma um novo paradigma e se quebra a prisão mental do passado. Você não está limitado pela sua realidade externa, mas sim pela programação que recebeu. E o que foi instalado pode perfeitamente ser reprogramado se houver disposição. O que mais tememos tende a se repetir. Quanto mais tememos dívidas, mais elas crescem. Quanto mais tememos perder o emprego, mais instável ele se torna. Isso é a lei da atração. A frequência da preocupação era mais intensa do que qualquer imagem mental que ela conseguisse formar. E isso é o que de fato gera os resultados na realidade que se vive. É difícil aceitar isso, eu sei, porque muita gente acredita estar fazendo tudo corretamente. Mas o universo não responde ao que se diz, ele responde ao que se sente e se vibra. Se você acorda todos os dias com um nó no peito e se lamenta por não ter o que deseja, está alimentando o ciclo da escassez sem sequer perceber que faz isso. Já se perguntou por que tantos talentosos vivem lutando? Ou por que pessoas boas enfrentam dificuldades? Não é merecimento ou destino. É foco, frequência e crença de escassez. Poucos sabem, mas o cérebro humano tem um sistema chamado sistema de ativação reticular, que filtra tudo conforme os pensamentos mais repetitivos que você tem. Se você diz com frequência que dinheiro é difícil, seu cérebro vai ignorar oportunidades e só vai perceber aquilo que confirme sua crença de que o dinheiro é escasso. Isso não é azar, é neurociência, é programação mental. Reflita quantas vezes você já desistiu antes mesmo de tentar algo que queria muito por achar que não era para você. Quantas oportunidades você já ignorou achando que isso não funciona comigo? Isso não foi acaso. Foi você atraindo exatamente o que acreditava ser verdade. Um exemplo marcante é o ator Jim Carrey. Antes da fama, ele escreveu um cheque de 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais, para si mesmo e o guardava na carteira. Ele acreditava com tanta convicção que isso era possível que o universo teve de responder. E anos depois, ele recebeu esse valor por um de seus filmes mais famosos. Ele não apenas desejou, ele vibrou, sentiu, alinhou-se com aquela energia. Por outro lado, Mike Tyson, apesar do talento, nunca reprogramou sua mente para a prosperidade. Mesmo ganhando muitos milhões de reais, ele manteve crenças de autossabotagem, instabilidade e violência, e como resultado, perdeu quase tudo o que havia conquistado. Porque você não atrai só o que deseja, mas aquilo que você é no seu nível vibracional. Então pense, que pensamentos você mais cultiva no seu dia a dia? Você vive imaginando a conta bancária negativa, o boleto vencido, o salário que nunca chega? Isso é uma oração involuntária e está sendo ouvida o tempo inteiro. Se quiser mudar sua vida, assuma a responsabilidade. Nada muda enquanto você não muda sua frequência, e isso exige treino, constância e repetição diária. Você não vai mudar de um dia para o outro, mas pode começar agora parando de alimentar o negativo. Diga alto: isso não me define, eu estou mudando. Mude seu roteiro mental. Visualize-se vencendo, leve, livre e próspero. Seu corpo vai resistir no começo, seu velho eu vai protestar, mas continue firme. Meu desafio: pelos próximos 7 dias, toda vez que surgir um pensamento de escassez, troque-o conscientemente por um pensamento de gratidão, mesmo que seja por algo simples.
Agradeça pelo teto sobre sua cabeça, pela comida no prato, pelo ar que respira. A gratidão é uma frequência elevada, pura, poderosa, e abre o fluxo da abundância. Você atrai não o que quer, mas o que sente e no que acredita. Se quer uma nova realidade, comece dentro de você, porque toda mudança verdadeira nasce no interior. Você já percebeu como as imagens que mantém na sua mente moldam toda a sua realidade? Não são apenas pensamentos passageiros. São criações da sua vibração. São imagens mentais que se tornam experiências reais e a maioria das pessoas, sem se dar conta, vive presa em um filme interior que as mantém no mesmo lugar. Elas acordam, veem a mesma situação financeira, a mesma casa, os mesmos problemas, e confirmam isso como uma verdade absoluta, repetindo: a vida é assim, mas não percebem que tudo o que vivem é reflexo do que projetam dentro da mente. Foi algo que eu mesmo precisei aprender na pele, em meio ao caos. Quando comecei a estudar esse princípio, eu estava falido, perdido e com dívidas que somavam cerca de 20 mil euros, valores que pareciam impossíveis de quitar. Mas algo dentro de mim rejeitava aquela realidade como sendo permanente, e decidi construir uma nova imagem mental, não do que era, mas do que queria que fosse. Visualizava a mim mesmo palestrando ao redor do mundo, ajudando pessoas, vivendo com abundância e sendo uma referência, mesmo sem diploma, título ou provas. Aprendi a não permitir que o mundo externo fosse meu termômetro. Passei a viver segundo o que minha mente via, e não segundo os olhos físicos. Isso é o que chamo de imagem interna dominante. Uma visão sustentada com emoção e constância, que possui um poder criador extraordinário. Não é só poesia. A ciência já comprovou que o cérebro não distingue o que é real daquilo que é intensamente imaginado quando envolvido por emoção. Ao visualizar com sentimento, seu corpo reage como se aquilo já estivesse acontecendo, criando um campo vibracional que atrai a realidade desejada. Mas não basta visualizar por 2 minutos e passar o resto do dia em lamento. Essa imagem precisa ser dominante, nutrida com verdade e frequência. Você precisa sentir que aquilo já é real e então o universo se movimenta. Pessoas surgem, ideias emergem, portas se abrem, não por mágica, mas por ressonância. Muita gente estuda, trabalha duro por anos e permanece estagnada porque falta uma imagem interna, uma direção clara. Vivem no automático, sem visão. Veja Arnold Schwarzenegger. Ainda na Áustria dizia que seria o maior fisiculturista do mundo. Astro de Hollywood e governador da Califórnia. Todos riam. Mas ele não deixou o presente definir sua visão. Carregava uma imagem tão poderosa dentro de si que nenhuma realidade externa conseguiu detê-lo. Chegou o momento de você assumir o papel de diretor do seu próprio filme mental. Então feche os olhos agora e me responda com sinceridade. Qual é a imagem que você guarda de si mesmo? Você se enxerga vencendo? Se sente capaz, digno, merecedor ou vive com aquela sensação constante de que nunca vai dar certo? Que tudo está destinado ao fracasso? Você pode apagar as cenas de fracasso e começar a projetar imagens de vitória. Quanto mais vívida, clara e emocionalmente envolvente essa imagem for, mais rápido tudo se transformará. Esse filme que você assiste todos os dias dentro da sua mente está determinando cada passo que você dá. Mas eu vou te dizer uma coisa poderosa. Você pode mudar esse filme agora. Durante os próximos 5 dias, quero que você pratique isso. Feche os olhos por 10 minutos diariamente e se visualize vivendo exatamente a vida que você deseja alcançar. Faça com tanta força que, ao abrir os olhos, você se sinta quase surpreso por ainda não estar lá, porque essa é a qualidade de imagem interior que muda destinos por completo. Não apenas imagine, sinta com o corpo inteiro. Ande dentro desse cenário mental. Veja os detalhes, sinta os cheiros, os sons e a energia. Viva isso com intensidade. Você não é uma consequência do seu passado. Você é o criador do seu futuro. E tudo começa com a imagem que você decide carregar dentro de si mesmo todos os dias. Não permita que a realidade atual te cegue para as possibilidades, pois o impossível só existe até que alguém ousa imaginá-lo com convicção verdadeira e poderosa. Você já se perguntou por que pessoas com toda a capacidade, com conhecimento e até com boas oportunidades continuam presas?
sem conseguir avançar na vida de verdade. Elas leem os livros certos, fazem cursos, repetem afirmações positivas, mas algo dentro delas bloqueia o progresso, como se existisse uma barreira invisível impedindo o avanço. Essa barreira realmente existe, mas ela não está fora de você. Está dentro e tem nome: autoimagem. Você nunca conquista de forma contínua aquilo que não acredita merecer. Pode lutar, tentar e se esforçar, mas se houver dentro de si uma crença inconsciente de que não é bom o suficiente ou não é merecedor, você mesmo vai sabotar tudo sem perceber. É por isso que tantas pessoas que ganham na loteria voltam à falência em poucos anos. O dinheiro aumentou, mas a autoimagem permaneceu pequena, limitada, enfraquecida. Quando comecei a ganhar mais dinheiro, ainda era um faxineiro e recebia cerca de R$21.000 por mês. Algo que parecia impossível para mim naquela época da minha vida. Mas adivinha só? Eu gastava tudo, ou melhor, entregava tudo. Não conseguia segurar aquele dinheiro, como se algo em mim dissesse: isso não é seu. Você não é esse tipo de pessoa. E o mais cruel é que a maioria das pessoas nem sabe que estão programadas assim. Acreditam que tentam de tudo e se culpam por ainda estarem paradas no mesmo lugar de sempre. Enquanto eu não entendi que o problema real não era o dinheiro em si, mas sim a minha própria autoimagem, continuei preso ao mesmo ciclo de escassez, mesmo ganhando bem. Dizem: sou preguiçoso, nem sou burro, né? Não tenho sorte. Quando na verdade estão tentando construir um futuro grandioso com a mesma identidade limitada que vem do passado. Reflita. Quantas vezes você já disse: isso não é para mim, nunca conseguiria isso? Ou: essas coisas só acontecem com os outros. Cada frase dessas ergue a muralha da limitação. Enquanto essa parede estiver erguida, você pode até enxergar o sucesso, mas nunca vai tocá-lo de verdade. Lembro de uma mulher brilhante que conheci num dos meus treinamentos. Ela era cheia de ideias, uma líder nata, mas toda vez que uma oportunidade de promoção surgia, ela mesma se sabotava. Tudo por causa da imagem distorcida que carregava de si. Ela sempre chegava atrasada, esquecia compromissos ou ficava doente, porque no fundo acreditava que não merecia estar no topo. Cresceu ouvindo que sucesso era para gananciosos, que dinheiro corrompe e que mulheres poderosas assustam. Então, mesmo querendo crescer, permanecia estagnada. O que mudou sua vida foi a transformação da imagem que tinha de si mesma. Isso não tem nada a ver com mágica, e sim com neurociência. Ao se ver como alguém mais confiante, capaz e valioso, você começa a agir de forma diferente. Pense agora nas pessoas que você admira. Elas parecem carregar uma confiança natural, como se soubessem exatamente quem são e o que merecem, não é? E ao agir diferente, os resultados mudam também. Tudo começa de dentro, porque a imagem interior precisa ser transformada antes de qualquer conquista exterior. Isso não é arrogância. É uma autoimagem forte. É ter clareza de que se é digno, e isso transforma tudo. O jeito de andar, de falar, de negociar, de amar, de trabalhar. O mundo te trata da mesma forma como você se trata. E se você ainda duvida do poder disso, pense em alguém como Amy Winehouse, com seu talento raro, sua voz inesquecível e seu impacto profundo. Apesar de tudo isso, havia dentro dela uma autoimagem destruída. Ela não conseguia se enxergar com o mesmo valor que o mundo via, e isso a consumiu por dentro. O sucesso exterior não conseguiu sustentar o colapso interno, porque a mente sempre vence. Por isso te pergunto: qual imagem você carrega de si mesmo? O que você acredita sobre si quando ninguém está olhando, quando se encara no espelho ou quando deita em silêncio à noite? Você realmente acredita que merece uma vida extraordinária? Ou acha que precisa se conformar com menos porque é o que deu para hoje? Se for assim, te proponho um desafio para os próximos 7 dias. Escreva uma nova versão de si mesmo. Descreva como se fosse a biografia da sua melhor versão. Não quem você é hoje, mas quem sabe que pode se tornar. E leia isso todos os dias, em voz alta e com emoção. Comece a se comportar como essa pessoa que merece o melhor. Porque a verdade é que você merece sim. Mas ninguém te dará isso até que você mesmo se dê. A vida nunca entregará mais do que aquilo que você acredita merecer. Por isso, aumente essa crença, fortaleça essa imagem
e veja o mundo te devolver uma nova realidade. Quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Essa é a chave, essa é a lei, e ela nunca falha. Clique no próximo vídeo, vamos juntos subir mais um degrau. Apenas 1% melhor já é evolução.